Bom dia! Deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho. Ó. Vocês viram que tem 3 materiais aí no site? Sim. Vamos lá. Ó. O primeiro material é uma apostila de contratos. Legal? Por que isso? Porque a gente precisa entender um pouquinho a matéria de contrato administrativo, tá? Conceito, características, que inclusive está lá no seu edital, tá? A gente vai deixar essa parte, de repente, para a segunda parte da manhã ou início da tarde. Depois, tem uma parte que eu fiz um dicionário, né, para termos que a gente frequentemente utiliza nessa matéria, como serviço comum, serviço especial, empreitada integral, empreitada semi-integral, projeto básico, projeto executivo, agente fiscalizador, agente de gestão, né? Tá tudo bonitinho, organizado para você consultar. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente fazendo questão em casa, você vai se deparar. E teve um problema. Qual o problema? Essa matéria, assim como gestão de pessoas, sustentabilidade, coisa e tal, ela é quase ínfima nos preparatórios, como é que chama? Site de questões. Você não acha. Entendeu? O que eu fiz? Eu peguei a instrução normativa e eu mesmo montei essas questões aí. Legal? Para a gente poder trabalhar, porque senão eu achei 3, 4 questões desatualizadas, fazendo menção 8666, enfim, né? Ia dar mais trabalho do que qualquer outra coisa para atualizar. E outra coisa, antes da gente começar, né? Tem gente perguntando assim, direto, né? Toda hora manda mensagem para mim na rede social. Professor, é possível cair 8666? Na minha humilde opinião, não. Por que não? Porque não está no edital. Se você pegar o ponto lá, ele bota ali 14.133, sim? Mas nada impede que tenha uma questão, né, intertemporal, ou seja, né, o contrato e a licitação ela foi firmada na Lei 8666 e o contrato está na 14.133. Isso é possível, tá? Isso é possível. Ou seja, meio que fazer uma comparação e aí, né, no que for possível, a gente vai fazer, correto? A gente ainda vai ficar um tempo ainda com essa porra dessa lei no nosso cangote, entendeu? Ela vai demorar a dissolver um pouco, porque ela foi recém-revogada, né? Então, assim, ainda vai ficar um pouquinho. Tanto é que conceitos de contrato, alguns conceitos eu tirei do 8666, porque 14.133 não tem, né? Nossa lei, a nova lei de licitação não conceitua contrato administrativo. A 8666 é conceituável. Eu pego lá e a gente faz um bem bolado, se Deus quiser vai tudo certo. Tá bom? São só 2 aulas, então assim, a gente vai ter que remir o tempo, tá? Para poder ver isso tudo, é muita coisa. Quando chegar na parte de contrato, seria legal que tivesse com a apostilazinha na mão, tá? Quem não tiver, pelo menos na internet, aí no celular, só para a gente poder pontuar mais rápido, entendeu? Porque eu tenho que, pelo menos, até a metade, depois do almoço, terminar a parte chata, né? Que é a teoria do contrato. Perfeito? A gente pega depois aí a resolução. E recomendações para ler. Né? Anota aí já, antes que eu esqueça. Né? O artigo 6º, acho que eu até coloquei isso na apostila de contrato. O artigo 6º, né, da Lei 14.133 de 2021. Que artigo é esse? É o artigo 2, conceitos. O artigo 117, que é o artigo da fiscalização contratual, também da 14.133. Legal? E o anexo 2 da Instrução Normativa número 5 de 2017, que é a instrução normativa, né, que está no seu edital aí, que trata de fiscalização contratual de serviços de indiretos. Né? Só botar no Google. Né? De repente, se vocês tiverem dificuldade, eu baixo, mando para o curso aqui e eles disponibilizam no site. Mas se der uma googada agora, aparece. Tá? Só tem um problema. Foi. Teve retificação essa semana? É mesmo? Atualizaram para uma outra? Ai, foi mesmo? Ai, que bênção. Foi? É mesmo? É que eu mandei esse material segunda-feira. Foi quando que mandaram essa autorização, essa alteração? Então foi segunda-feira eu mandei esse material, acho que foi quarta, quinta que prorrogaram. Então ficou muito mais fácil. Não, então, esquece isso aqui, é só isso aqui. Tá? E aí ficou muito tranquilo. Aí agora eu relaxo. E o material do exercício, esquece, infelizmente.
tá? Porque ele está todo na instrução normativa. Que 1,50? 5,50? Mas mudou quando? Vê para mim quando mudou. Eu mandei segundo o exercício. Então vamos lá, pessoal. Então agora ficou tranquilo. Coloca o seu caderno. Revisão de licitação. Pô, você viu que eu estava tenso aqui. Vamos lá. Revisão de licitação. Pessoal, esse material você pega para fazer de rascunho na sustentabilidade, né? Faz o verso. É frente e verso? Eles foram sustentáveis mais do que a gente. Vamos lá. Pula uma linha. Isso é vida de concurseiro. Você não tem dia de sossego, né? Mandei o material na segunda, na terça muda, prorroga. Né? Vamos lá. Revisão de licitação. Agora ficou mais fácil, gente. Perfeito? Vamos. Presta atenção aqui, rapidinho. Agora, só uma pergunta. Rapidinho. Só uma pergunta. Como é que eles vão fazer para tratar de gestão de contratos, se a gestão de contrato, nessa lei, ela fica por meio de uma resolução, ela fica por meio de regulamentação? Vamos começar aqui no intervalo, vou ver como é que ficou isso. Tá? Vou dar uma olhada nessa alteração, vou ver tudo direitinho. Por quê? Porque se você parar para pensar, a fiscalização contratual é um artigo que remete a uma regulamentação por decreto, correto? Essa instrução normativa, ela estava desatualizada, foi quando eu falava, estava na 8666, só que ela era plenamente contextualizável, entendeu? Já com essa alteração, ou realmente vai ficar capenga, eu vou dar uma olhada para a gente resolver isso, tá? Vamos primeiro começar aqui, ó. Vamos lá. Só uma revisão de licitação para a gente poder chegar nos contratos. Então vamos lá, presta atenção. Então, quando a gente fala de licitação é a primeira parte lá do processo de contratação, né? Porque o processo de contratação pública, ele envolve licitação mais contratos. O processo de contratação pública, ele envolve licitação mais contratos. Sim ou não? Sim. E aí você precisa rapidinho só lembrar que a licitação é um processo administrativo. Sim? E por ser um processo administrativo, né, é um processo administrativo formado por 7 etapas. Legal? E lembrando que nenhuma dessas etapas faz parte do contrato administrativo. Legal? Porque licitação e contrato são coisas totalmente diferentes. Então começa com a fase preparatória. 2, começa com a publicação do edital. 3, o recebimento de propostas. O julgamento das propostas e depois do julgamento das propostas, a habilitação. E aí nós vamos habilitar quem? Vamos habilitar o licitante vencedor? Não. O licitante que está em primeiro lugar, né? Porque ele só é vencedor quando ela termina. Perfeito? E a gente pede os documentos dele, né? Feita a habilitação do licitante que está qualificado em primeiro lugar, classificado em primeiro lugar, a gente vai abrir, né, a fase recursal. Né? Na fase recursal, que depois eu vou ter que dar uma olhada aqui especial, porque essa fase recursal tem recurso de contrato, né? É feito o que aqui? Os recursos e os pedidos de reconsideração. Julgados os recursos, pedidos de reconsideração, abre-se, né, a etapa de encerramento, né,
onde para a licitação ser encerrada, a gente vai ter um negócio chamado, bom dia, adjudicação. Se a licitação foi adjudicada é porque está tudo ok. O que significa dizer que é tudo ok? Ela é conveniente, oportuna, né? Se tinha vício, eles foram sanados ou não tem mais nenhum tipo de vício. Está tudo ok. Então ela vai ser adjudicada, sim? E ela termina com a homologação. Sim ou não? Sim. E essa homologação, aí sim, é o fim decretado da licitação. Vamos lá, pessoal. E onde é que está o contrato? Aqui, ó. Vai ser dado um prazo razoável para poder a administração se ajeitar. Sim? Esse prazo razoável tem que estar previsto onde? A gente vai depois ver isso aqui, pode ficar calmo. Só para você pegar, vai ser dado um prazo razoável para a administração preparar documentos, verificar cláusulas contratuais, etc. Sim? Esse prazo tem que estar previsto no edital, sim ou não? E esse prazo é um prazo prorrogável. Quando a gente for estudar o artigo 90 e 91, no 90 até o 94, você vai ver isso comigo, legal? Esse prazo é um prazo, prorrogável. Aí, passado esse prazo que pode ser prorrogado, né, é chamado para celebrar o contrato. Então, o contrato, né, ele é fruto da licitação, mas ele diretamente não tem nada a ver com a licitação. Né? Na verdade, eles são etapas bem diferentes. Perfeito? Então, a gente não pode defender que a assinatura, a celebração do contrato, ela é a mesma coisa, né, que a licitação. Não. A licitação é o que está aqui, ó, de azul. Sim ou não? Deixa eu até tirar esse vermelho aqui para não confundir. Adjudicação. Então, se a licitação está adjudicada, é porque está tudo em voz alta. Ok. Legal? Ou seja, a licitação é o azul. Perfeito? Terminou a licitação, começa o quê? O contrato. O contrato é a fase 2, do processo de contratação pública. Porque eu também tenho contratação, privada. Essa aqui é contratação pública. Sim ou não? Sim. Perfeito? E aí, rapidinho, para a gente pular uma etapa, né? Se você me disse que a licitação é um processo... O que é contrato? Copia aí e pega o materialzinho dos conceitos. Né? Quem não tiver, você pode pegar na internet aí, bota no celular. Se não tiver, eu coloco aqui na mão, pode ficar tranquilo. Aqui, reconsideração. Desculpa. Então, na fase recursal, a administração julga recursos e pedidos de reconsideração. Qual é a diferença entre recurso e reconsideração? Recurso é para ato típico, reconsideração é para decisão que não cabe recurso. Então, todas as vezes que a administração, dentro do processo de licitação, ela decide algo que não cabe recurso, vai caber reconsideração. Reconsideração é a forma de impugnar a decisão que não cabe recurso administrativo. Qual é o prazo? 3 dias úteis. Perfeito? Só tem que tomar cuidado, porque rapidinho, ó, eu não vou focar tanto no recurso da né, que a aula aqui é contrato, correto? Eu vou focar daqui a pouquinho nos recursos que eu tenho dentro dos contratos. Sim ou não? Agora, o que é contrato? Conceito. Só para te avisar, ó, a nova lei de licitação, a 14.133 de 2021, ela não conceitua contrato. Ficou estranho, sabia? Por que ela não conceitua contrato? Não sei. Porque ela colocou um artigo só para conceitos, o artigo 6º, legal? E esse artigo 6º, ele não falou nada de conceito de contrato. O que a doutrina faz? E as provas também fazem. Pega um conceito de contrato que está lá no artigo 2º da Lei 8666, da falecida. Prazo razoável, esse prazo tem que estar previsto aonde?
no edital, e esse prazo pode ser prorrogado. É um prazo prorrogável. Sim? Para poder chamar o licitante vencedor para celebrar o contrato. Por que é importante isso? Presta atenção aqui rapidinho. Ó. Eu vendi carro para o tribunal, sim ou não? Carro 2024. Demoraram 3 anos para me chamar. Eu sou obrigado a assinar o contrato? Não, com o carro nem mais zero. Eu vendi carro 0 quilômetro em 2024. Quando me chamaram para assinar o contrato em 2027, eu falei que eu tinha carro 2024, não tinha 2027. Eu não consigo assegurar o preço. Eu não consigo assegurar metas de reajuste. Eu não consigo assegurar a variação do dólar. Ou seja, eu não consigo assegurar um monte de coisa. Por isso que é necessário um prazo, razoável. Geralmente esse prazo razoável é de um exercício financeiro. Um mês, 12 meses, 1 ano. Sim ou não? Porque é o período que a empresa se compromete como é que se diz? A assegurar o preço que ela deu. Na 8666 era um prazo muito louco, era um prazo fictício. Não era para ser cumprido, 60 dias é um prazo que não é para ser cumprido. Legal? Eu dou uma proposta hoje, só asseguro essa proposta 60 dias se não fechar a licitação. É um prazo que, na minha humilde opinião, era um prazo que não era para ser cumprido, era um prazo fictício. Era um prazo muito mais para enganar do que para resolver. Legal? Hoje a lei diz que tem que ser um prazo razoável. Perfeito? Fica dentro da razoabilidade. Tamo junto? Por uma linha, vamos conceituar o que é contrato? O que é contrato, gente? Abre aí comigo, por favor. Né? Eu fiz eu tô tentando falar a palavra, mas tá embolando. Um glossário. Um glossário. Um dicionário. Legal? Dos termos mais utilizados. Se você ver aí, tem um conceito de contrato. Legal? Inclusive, né, procura aí que eu coloquei, né, os contratos mais importantes para concurso. Contrato de prestação de serviço, contrato de eficiência, contrato de fornecimento de bens. Legal? Para te explicar o que é, porque não adianta nada falar de contrato, mas contrata-se o quê? Legal? Então, o que é contrato? Um conceito fechado. O que é contrato? Tem um conceito que está na lei. Né? Segundo a doutrina, contrato é um acordo de vontade que gera obrigação. Desde que aí o Mário definiu isso. Não, tem um conceito na lei. Olha aí, a lei conceituou, eu conceituei. Contrato é fala a palavra, ajuste. Contrato administrativo é em voz alta, ajuste. Né? E é um ajuste entre quem? Entre a administração pública e um particular. Então, quando eu falo de contrato é qualquer tipo de, ajuste celebrado entre a administração e repete. E, em regra, esse ajuste é antecedido de quê? Antecedido, fala alto, de licitação. Por que eu falei que, em regra, ele é antecedido de licitação? Fala para mim. Porque eu tenho o caso em que a administração contrata sem licitar. Licitação inexigível, dispensada e dispensável, correto? Então, contrato é qualquer tipo de ajuste entre, a administração pública e particular. E, em regra, esse ajuste é antecedido de licitação. Isso é contrato. Tamo junto? Então, o contrato é o ajuste, ou seja, né, a prefeitura quer comprar pilô. Eu tenho uma empresa que vende pilô. Ela quer comprar, eu tenho que querer vender. Ela não pode me impor a vender. Por quê? Por esse contrato ser, um ajuste, a doutrina diz que ele é um ato administrativo bilateral. Lembra disso? Que os atos, em regra, eles são unilaterais. Eles são uma imposição de vontade. Legal? Por exemplo, fiscalização. O fiscal pede para te fiscalizar? Não, ele vai lá e fiscaliza. Ato de império unilateral. Agora, o contrato administrativo. Para de escrever. Mesmo que eu tenha ganhado a licitação, eu sou obrigado a assinar? Não. Eu vou me sujeitar à sanção, eu vou pagar a multa, pode ficar tranquilo, mas eu não vou assinar, eu não quero assinar. Legal? Porque todo contrato é um acordo de vontades, ou seja, um ajuste. A administração quer comprar, eu quero vender. Ela quer alugar, eu quero locar. Ela quer vender, eu quero comprar. Sim ou não? Então, por isso que contrato é um acordo de vontades. Sim ou não? Legal. E aí você me disse que esse contrato, em regra, é antecedido de... Mas você já viu, né, que nós temos um tema chamado contratações diretas.
O que são contratações? Contratações diretas. Você se lembra? Contratações diretas são as hipóteses em que a administração vai contratar, só que antes ela não vai licitar. Correto? Licitação inexigível, dispensada e dispensável. Sim? Mas, em regra, todo contrato é antecedido de... Repete. E aí você me disse que esse contrato é um acordo de vontade entre, e para começar, quem é particular? É quem não faz parte da administração. Sim? Pergunta de prova. A administração pode celebrar contrato com a própria administração? Sim ou não? Sim. O município de Nova Iguaçu vendeu ambulâncias para Nilópolis. Qual o problema? Nenhum. Sim ou não? Então a administração também pode celebrar contrato com a própria administração. O único problema é que o contrato, em regra, é entre a administração e repete, particular. Mas não tem problema nenhum a administração contratar com a própria administração. Sim ou não? Sim. Então, olha para o quadro. O que é contrato? Contrato é um acordo de vontade, é um ajuste entre a administração e um particular, geralmente antecedido de licitação. Por que geralmente, em regra? Porque tem casos de contratações diretas, em que a administração licita, não, que ela contrata sem licitar. E eu tenho que lembrar que esse pacto, esse ajuste entre e isso aqui é a regra. Por que é a regra? Porque existe exceção. É possível que a administração contrate com a própria administração. Então, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral doou ambulâncias para o TJ. Qual o problema? Nenhum. Contratou a administração com a própria administração. Tamo junto? Legal. Coloca o seu caderno, características contratuais. Oi. Não conceitua contrato, a nova lei de licitação. Porque eu falei para vocês que o artigo 6º da nova lei de licitação é o artigo dos contratos, sim ou não? Sim. Olha para o quadro. Só que apesar de ser o artigo dos contratos, é o artigo dos contratos que tem conceito de contrato, mas não conceitua contrato. Olha que loucura, gente. Ou seja, o artigo 6º ele conceitua tudo na licitação, mas ele esqueceu de conceituar o que é contrato. Na minha opinião, o conceito mais importante da porra da lei não foi colocado. Perfeito? Pula uma linha, qual é o tópico agora? Abre a apostila que a gente vai seguir a mesma ordem da apostila. Você está com a apostila de contratos aí, não tá? É esse tópico aqui, ó. Tá numeradinho, me ajuda aí, que aí a gente vai seguir aqui. Deixa eu vai editando as características. A primeira, a segunda. A gente vai fazendo. Pessoal, infelizmente, vou ter que apagar o quadro todo. Tô calmo. Legal? Tira uma foto, copia. Me autoriza a apagar. E o tópico agora características contratuais. Então, esse contrato, você vai estudar comigo, é um ajuste, sim? Entre a administração e particular. Excepcionalmente, entre a administração e a própria, ele é antecedido de... E ele é a fase 2 do processo de contratação. Sim ou não? O processo de contratação envolve a licitação, que seleciona a proposta mais... E a celebração, a execução e o término do contrato. Sim ou não? Se você parar para a gente poder analisar o contrato, qual é a grande razão da gente ter que focar no contrato? Que o contrato, ele é fruto da licitação. Mas é no contrato que eu preciso entender como é que a administração pública vai pagar, ela vai receber, o prazo, as regras básicas, sim? As cláusulas contratuais essenciais e não essenciais, as cláusulas exorbitantes. Legal? Vai ser tudo agora que a gente vai começar a estudar. Então, primeiro tópico mesmo, vai? Qual é a primeira característica? A administração pública tem que ser a contratante. Presta atenção aqui rapidinho. Todo contrato envolve quantas partes? No mínimo 2. Todo contrato, ele tem, em voz alta, o contratante... E ele tem, em voz alta, o contratado. Quando eu falo em contrato, administrativo, olha, é necessário, é essencial, é obrigatório
que a administração pública assuma o papel de, em voz alta, contratante. Eu não tenho contrato administrativo se a administração pública não assume o papel de, em voz alta, contratante. Então, você pode ter... Não posso. Todo contrato administrativo, a administração pública está no papel de, em voz alta, contratante. Agora, no papel de contratado, você vai botar regra e exceção. Qual é a regra? A regra é que o contratado seja quem? Um particular. Mas nada impede que, excepcionalmente, né, a própria administração seja também, repete, contratado. Perfeito? Então, por exemplo, né, se a administração pública compra um bem da própria, administração, pronto, eu tenho a administração pública nos dois polos contratuais. Mas isso não é a regra, não é o que se espera, sim ou não? O que se espera é que o contrato, quem assine o contrato, seja um particular, sim ou não? Então essa aqui é a primeira característica. Qual é a primeira característica? A administração pública, necessariamente, ela precisa estar aonde? Como contratante. Anota para a gente poder ir para a segunda característica. Então essa é a primeira característica contratual. Todo contrato administrativo, a administração tem que estar como, contratante, e pode estar como... Legal, nada impede que ela esteja como contratado, mas ela tem que estar como contratante. Qual é a segunda característica? Todo contrato administrativo, ele é consensual. Então, todo contrato administrativo, ele é, em voz alta, consensual. Por que todo contrato administrativo ele tem que ser consensual? Olha para o quadro, ó. Porque todo contrato administrativo ele é um ajuste. Ou seja, ele é um acordo de vontade. A administração quer contratar e a empresa tem que querer ser contratada. Sim ou não? Ou seja, quando eu digo para você que todo contrato administrativo, repete, ele é consensual, estou querendo dizer para você que todo contrato administrativo é um ato em voz alta, bilateral. Ou seja, a administração pública, a administração pública, não pode impor a contratação. Ela pode impor um monte de coisa no contrato. Depois a gente vai ver isso, são as cláusulas exorbitantes. Agora ela não pode impor contratação. Ué, professor, quer dizer que a empresa que ganhou a licitação, ela não tem a obrigação de contratar? Tem. Mas ela não pode, ela pode deixar de contratar. Como? Ela vai pagar multa. E a administração não tem poder para chegar para ela mesmo. Não. A administração vai alertar. Se você não comparecer em 10 dias úteis, por exemplo, para poder assinar o contrato, você vai ser multado. E a empresa? Eu pago. Pronto. Por quê? Porque o contrato é um acordo de, repete, vontade. Ele é bilateral, ele é consensual, ele não é, unilateral. O ato administrativo, como regra, ele é, em voz alta, unilateral. Só que o contrato é, repete, bilateral, não é unilateral. Tamo junto? Copiei, por favor. O problema desse negócio de alteração, domingo passado eu passei o domingo todinho gravando essa porra dessa instrução normativa. Eu acho que tinha que ter responsabilidade por conta da examinadora, sabia? Tinha que ter. Porque o edital, ele é fruto de um processo de contratação, concorda? E o processo de contratação, ele começa com qual etapa? A licitação. E qual é a etapa número 1 da licitação? Planejamento. Se planejou errado, tem que indenizar. Não faz sentido, cara, colocar uma porra de uma resolução. Quando a gente vê a instrução, ela é de 2017, ela está na fase da 8666.
Só que é plenamente utilizável para os dias de hoje. Inclusive é o que está no site lá do TSE, que eles usam essa resolução, essa instrução normativa. Agora, porra, tirou, tem que explicar primeiro porque colocou. Né? Porque imagine quantas pessoas compraram lá o livro que eles indicam. Eles indicam um livro, sabe disso? Sabe disso? Quem quiser saber o nome do livro, imagine quem comprou esse livro. Tem alguém que comprou daqui? Gestão, contrato, TSE. Aqui, ó. Eles botam no site deles o livro. O nome do livro? Gestão e Fiscalização do Contrato, Teoria e Prática, de Vladimir de Oliveira Andrade, da editora Del Rey. Imagine quem comprou esse livro. Hã? Deixa eu ver. R$149,71. Entendeu? Então, assim, a pessoa que de repente tá esmerado mesmo, vou resolver essa porra na minha vida. Aí, porra, tem esse tópico que quase não cai em concurso, ele bota lá. Gestão de contratos, TSE, abre a porra do livro, o cara vai lá e compra. Não, do nada tira e foda-se. Não é bem assim, gente. Entendeu? Para quem estuda direito, né, a gente sabe que isso lesa um negócio básico do direito, que é a legítima expectativa. Toda vez que você gera em alguém uma legítima expectativa, essa legítima expectativa ela é destruída, gera indenização. Por isso que término de namoro gera indenização. Se você gerou na pessoa a legítima expectativa de casar. Né? Comprava lençol, comprava prato, você estava gerando uma legítima expectativa. Do nada o namoro acaba, tem que pagar os danos morais. É óbvio, e materiais, né? Aí você faz contrato de namoro. Não, aqui no Brasil já é assim. Nesse cartório aqui de baixo certamente deve ter um modelinho. Se você acha que não vai dar certo, que não, você vai lá e faz o contrato de namoro, dizendo que o término importará em rescisão contratual. É a melhor coisa, né? Quê? Aí você coloca, né? Cláusula 1. Caso o término seja em razão de adultério, traição, infidelidade financeira, material, será devido cláusula compensatória de tanto. Pronto. E o contrato é desse mesmo. Vai aqui embaixo na hora do intervalo, não sei se está aberto hoje, não está, no dia que tiver. Você chega lá e pergunta pro cara, eu posso levar a cópia do contrato de namoro para saber como é que é? Ele te dá, porque o TJ aqui do Rio já faz contrato de namoro há muito tempo. Cara, isso é legal, porque se a pessoa não tem certeza que quer casar, ainda mais quem está estudando, né? Que entrou no gerúndio não sabe quando o gerúndio acaba, está estudando. Cara, isso é a melhor coisa que tem, porque às vezes a pessoa do lado de lá acha que um plano família de celular já é constituir família. Isso acontece mais. Né? A menina vai e faz com o namorado um plano família para pagar mais barato o celular, sim? O cara junta essa porra como prova, quando termina pede união estável, a menina, para pedir pensão. Isso acontece direto. Entendeu? Então a melhor coisa que a gente fazer é o quê? Namorou? Né? Tenta, mas se não der para fazer, enfim, né? Faz um contratinho, até uma mensagem de WhatsApp já serve para gerar prova. Né? Estamos nos conhecendo. Esse plano não é família, ele só é o nome plano família que a Vivo deu. Mas eu não quero agora constituir família. Só que se começar a falar muito isso, a pessoa mete o pé, né? Porque, né? Depois, se o contrato ele consenso, né? Em regra, o contrato ele é comutativo. Professor, o que é um contrato comutativo? Comutativo. O contrato comutativo, né, é aquele em que a administração pública e o particular, ou seja, é aquele que contratante e contratado tem prévio conhecimento de quê? Direitos e deveres. Preste atenção aqui rapidinho. O seu contrato aqui com o curso é um contrato comutativo? Sim. Que ao assinar o contrato, celebrar o contrato,
Assinar, celebrar. Você toma ciência, seus direitos e seus deveres, né? Então você sabe que você tem que pagar, porque é uma instituição com fins lucrativos, né? E o curso, já sabe, tem que disponibilizar a aula. E você tem direito de assistir. E o curso tem obrigação de colocar a aula à disposição, sim? Direito. Agora, quando você assina um contrato de plano de saúde, o contrato de plano de saúde, ele é comutativo? Não. Porque você... Não. A adesão é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele não é comutativo, ele é aleatório. Por que o contrato de plano de saúde é aleatório? Porque você não sabe como termina. Né? Você pode fazer o contrato de plano de saúde e nunca usar, sim ou não? Mas quando tu usar, já pode ficar numa UTI gastando R$1.000 por dia. É a mesma coisa o contrato de seguro de carro. A gente faz para nunca usar. Mas você não sabe se vai usar PT, roubo, extravio, a chave se perdeu, bateram e você vai ter... Ou seja, existem contratos que eu contrato, mas eu não sei como termina. São os contratos aleatórios. O contrato administrativo por força de lei, porque envolve o princípio da legalidade, ele necessariamente tem que informar direitos e deveres. São as cláusulas obrigatórias do artigo 90. Sim? Ou seja, a pessoa que contrata com a administração já sabe todos os seus direitos e os seus deveres. E a administração também já sabe todos os seus direitos e seus deveres. Ou seja, então se o contrato ele repete, comutar, é porque ele não é aleatório. O contrato aleatório é o antônimo. O contrato aleatório é aquele que eu contrato e eu não sei meus direitos e, repete, deveres. Por quê? Porque eles podem variar. Sim ou não? Mas a administração celebra contrato aleatório? Sim. Excepcionalmente, sim. Então olha para o quadro, ó, presta atenção. Ó. A administração pública contrata um seguro. Pode contratar? Pode, não tem problema nenhum. Esse seguro é um contrato, aleatório. Só que a administração celebrou esse contrato de forma, excepcional. O dia a dia, em regra, ele é comutativo. Sim ou não? Pula uma linha. Quarta característica. Qual é a quarta característica? Vamos falar alto, gente. Sinalagmático. Né? Pessoal, antes deixa eu só fazer uma introdução aqui. Geralmente, se o contrato repete, comutar, ele é sinalagmático. Por quê? Eu não posso confundir contrato comutativo com contrato, sinalagmático. Legal? Sinalagma contratual. Todo contrato comutativo eu já sei meus direitos e meus deveres. Sim ou não? Sim. Já o contrato, né, sinalagmático ou sinalagma, o que acontece? Qual é a grande característica dele? O quê? Tem obrigações recíprocas. Como é que isso aqui cai? Recíprocas, cai em prova. Olha para o quadro. O contrato ele é sinalagmático porque tem razoabilidade. Razoabilidade em quê? Entre os direitos e os deveres. Então olha para o quadro. A administração quer comprar pilô, sim ou não? Eu dei pilô, recebi o que de volta? Dinheiro. Sim ou não? Obrigações recíprocas. Porque se a administração pública quer comprar pilô e ela pega o pilô e não me dá dinheiro, isso não é mais compra, isso é doação. Sim ou não? Ou seja, é preciso ter, repete, obrigações recíprocas. Ninguém só perde, ninguém só ganha. Todos perdem, todos ganham. Porque se eu te vender esse microfone, você me deu dinheiro, mas eu perdi o microfone. Você vendeu o seu carro, você recebeu o dinheiro, mas agora está andando a pé. Sim ou não? Todo contrato oneroso tem perdas e ganhos em ambos os polos. Sim ou não? Eu aluguei meu apartamento. Estou ganhando dinheiro, mas agora tem alguém usando ele. Sim ou não? Eu vendi minha casa, ganhei dinheiro, mas agora estou com menos um patrimônio. Legal? Eu estou dando aula, estou ganhando dinheiro, mas deixei minha família em casa. Todo contrato ele tem, repete, uma reciprocidade entre perdas e ganhos. Às vezes, é verdade, o contrato não é, repete, sinalagmático. Por exemplo, o contrato de doação, te doei meu carro, você me deu o que de volta?
Nada, doação pura. Te dei meu carro, você pegou o carro e não me deu nada. Sim ou não? Agora, interessante que você saiba que, em regra, a administração não doa. A administração compra e vende. Sim ou não? Ela pode doar? Pode, só que é regra? Não, é exceção. Você viu comigo que a administração pode doar para a própria, vai. Inclusive, isso aqui dá causa à licitação? Dispensada. Lembra disso? Artigo 76. Se a administração doa bens para a própria administração, né, isso é possível? É. Regra ou exceção? Exceção. E o nome disso é licitação? Vai. Dispensada. Artigo 76. Não dispensável, né, o 75. Sim ou não? Então, olha para o quadro. Em regra, o contrato ele é sinalagmático ou não sinalagmático? Sinalagmático. Ou seja, as partes, quais são as partes mesmo? Né? Contratante e contratado, a administração pública e o vai particular, a regra, eles têm reciprocidade nas suas obrigações, ou seja, entre direitos e deveres. Há uma razoabilidade, sim ou não? Inclusive no pagamento. Porque a administração pública quer contratar a proposta mais, mas ela não quer um preço muito baixo, porque esse preço muito baixo tem um nome. Como é que é o nome dele? Inexequível. E a administração não quer isso. E ela também não pode aceitar um preço muito alto, porque o preço muito alto tem dois nomes. Quais são os nomes? Sobrepreço e superfaturamento. Está no dicionário que eu fiz para vocês. Sim ou não? Ou seja, a administração busca o preço justo, razoável, reciprocidade. Ela vai comprar pilola, vai pagar um preço razoável. Vai pagar um preço melhor. Por que vai pagar um preço melhor? Porque ela compra muito. Eu não posso, inclusive sem improbidade, né? Eu não posso, Estado do Rio, não posso pagar o mesmo preço Captopril do que eu compro na farmácia. Porque na farmácia eu compro uma cartela, o Estado do Rio. Milhões. Então eu tenho que pagar mais barato. Mas não pode ser um preço tão barato ao ponto da gente perceber que a empresa não vai entregar. Que esse é o famoso preço inexequível. É o preço em que a empresa dá para fazer merda, ela não vai entregar. Sim ou não? Legal? Vamos lá. Próxima característica. Quinto. Todo contrato administrativo, em regra, é um contrato de... Repete. Presta atenção aqui rapidinho, que eu vou ter que botar e apagar porque ficou pequeno. Geralmente, os contratos... Olha para o quadro, hein? Eles podem ser paritários. Eles podem ser de adesão ou eles podem ser contratipo. O que é um contrato paritário? É aquele contrato que os dois discutem as cláusulas. Se as duas partes sentam para poder discutir as cláusulas, esse contrato é um contrato paritário. Sim? Sim. O contrato seu aqui com o curso é paritário? Sentou com a Raquel para poder conversar com as cláusulas? Impugnou algumas? Não. Esse contrato é um contrato de Por que é de adesão? Porque uma parte impõe as cláusulas. Só que nada impede que as cláusulas sejam anuladas, né? Desde que elas sejam abusivas. Mas é interessante você saber que o contrato de adesão, uma parte, olha a palavra, impõe. Foi o que aconteceu aqui. O contrato estava pronto, ou você assina ou não assina. Você vai comprar uma televisão na Casa Bahia, lá o contrato é de adesão. Ou você assina ou não assina. Ou você acha que o jurídico da Casa Bahia vai fazer contato contigo para poder rever as cláusulas que você considera abusivas? Não, não vai. Sim? Agora, eu tenho um contrato contratipo. O contrato contra tipo é aquele que uma parte propõe a cláusula. Uma parte propõe as cláusulas. E se uma das partes a outra revisa. Sim ou não? O contrato administrativo é um contrato, paritário, de adesão ou contratipo? De adesão, por quê? A administração impõe as cláusulas.
Sim ou não? Copia, que eu tenho que botar mais informação ali. Sempre, sempre. Supremacia do interesse público. A administração não pode te obrigar a contratar com ela, sim ou não? Mas uma vez que você contratou, prepara, que ela vai querer participar com... Agora eu posso fazer, ó, com supremacia do interesse público. Tô tomando um gelzinho que tá fazendo efeito do caralho. Quietinho. Passar gelzinho de manhã, irmão. Fazer um carro de jejum. Daquele jeito. Presta atenção aqui rapidinho. Você me disse que a administração impõe, vai? Quais cláusulas? Tem duas, tá? Só vou pontuar e depois eu vou ver. Você tem que saber que existem, vai, dois grupos de cláusulas. As cláusulas que são, vai, e as cláusulas que são exorbitantes. Sim? Sim. As cláusulas obrigatórias são aquelas cláusulas que todo contrato geralmente tem. E o contrato administrativo ele tem mais algumas que são, vai, obrigatórias. Legal? Aonde? As duas discutem, as duas partes, contratante e contratado, eles discutem as cláusulas. E a outra, revisa. Só para você começar a notar artigo importante. Ainda mais depois dessa porra dessa alteração, a lei ganhou uma relevância danada, que só tem ela de norma, não é isso? Ó, cláusulas artigo 104. Cláusulas obrigatórias ou essenciais, artigo 92. Legal? Começa aí a fazer um glossáriozinho de artigos para você começar a estudar. Então, já te dei 4 artigos, vai. O artigo 6º, o artigo dos conceitos, o artigo 117 da fiscalização e o artigo 92 e o artigo 104. Então, certamente na sua prova eles podem colocar, né, uma cláusula e perguntar se ela é obrigatória ou se ela é exorbitante. O que você vai fazer? Eu vou te ensinar. Ó. Você só vai decorar as 5 que são exorbitantes. E as outras 20 e poucas você usa por exclusão. Mas se tiver tempo para ver, vale a pena ver de novo, também decora os obrigatórios. Correto? Né? Melhor do que ver, apesar que, né, em casa, às vezes eu vou almoçar, eu vejo as empreguetes. Não dá uma nostalgia assim de trazer a gente à juventude de novo? Porra, maneiro. 104. Melhor do que ver empreguete é ver Malhação no Viva, né, velho? Porra, me sinto adolescente novamente. Caralho. Aí, ou então vocês acordam e falam, pô, envelheceu, guerreiro, bora, levanta, trabalhar. Então, o contrato administrativo, via de regra, é um contrato, vai, de adesão, que a administração impõe as... Isso estava lá na instrução normativa, tá? Mas aí, cara, tem qualquer regulamentação de contrato. E, geralmente, quem vai definir as... é a procuradoria do órgão. São os formados em direito, né? Não é ali uma pessoa formada em TI que vai definir as cláusulas, né? Que ela não tem conhecimento para isso. Foi ou não foi? Foi. Copia aí. Para a gente partir para a 6ª característica. Isso aqui é um dos pontos que a galera mais erra. A definição de que seja contrato, vai, oneroso. Posso apagar? Pode, galera? Está copiando ainda? Vai lá, então eu espero, não tem problema não. Olha aqui, mas só vai ouvindo. Toda vez que a gente fala em contrato oneroso, a pessoa pensa em contrato que tem valor, não é isso? Está errado. Todo contrato tem valor. Até um contrato gratuito, por exemplo, uma doação tem valor. Porque quando eu coloco lá para você que eu te doei meu carro, eu tenho que colocar o valor. Por quê? Porque você vai ter que pagar imposto sobre essa doação. Então, todo contrato ele tem, repete, valor. Né? A não ser o que não seja contrato é que não tem valor. Mas, por falar em contrato, contrato é o acordo de vontade que gera obrigação com valor determinado. O conceito de contrato de Caio Mário. Qualquer aluno da faculdade de Direito já estudou esse contrato, esse conceito. Então, falar em contrato, está falando em coisas, vai, que tem
valor. Sim ou não? O problema é outro. Existem contratos que têm, valor, mas esses contratos podem ser onerosos ou gratuitos. Qual é a diferença entre um contrato, oneroso e um contrato gratuito? Porque o contrato, oneroso, a prestação corresponde ao pagamento. O contrato gratuito, a prestação não corresponde a um pagamento. Sim ou não? Então eu te dei meu carro, prestação feita. Ou seja, prestar é adimplir o contrato. Sim? Te dei meu carro, recebi o que de volta? Dinheiro, compra e venda. Sim ou não? Oneroso. Te prestei meu carro, te entreguei o carro, recebi nada de volta. Doação, contrato gratuito. Sim ou não? Então, todas as vezes que há equilíbrio entre o cumprimento do contrato e a prestação, ou seja, o valor, o nome disso é contrato, oneroso. Sim ou não? E às vezes tem um contrato que ele parece oneroso e ele é gratuito. Sim ou não? Eu te vendo o meu carro e você me paga nele R$10. Não, isso não é venda, isso é doação, cara. Legal? Agora, diferentemente de quando eu te vendo o meu carro, você paga o preço justo. O nome disso é contrato oneroso. Então, o contrato oneroso é aquele que há uma correspondência entre, o cumprimento do contrato e o valor, a prestação que foi feita. Sim ou não? Legal, vou ter que só apagar aqui para colocar isso aqui. Me autoriza a apagar aí, quando estiver pronto, a gente coloca. Contrato de comodato. Qual é a definição de comodato? Comodato é um empréstimo. Um empréstimo. Não, vai lá. Empréstimo gratuito de um bem. Sim ou não? Então, comodato, por excelência, é um contrato gratuito. Sim ou não? Diferente do mútuo. O mútuo é um contrato oneroso. Sim ou não? Então, comodato é um empréstimo de coisa fungível gratuito. Mútuo, empréstimo de coisa fungível oneroso. Legal? Então, se eu te empresto algo, e por esse algo eu estou te cobrando, eu te emprestei R$100, tem que me pagar 110. Esse contrato é um contrato oneroso. Os juros, Agora, se eu te emprestei 10 e você me devolve 10, esse contrato é um contrato gratuito. Não existe uma proporção entre, a vantagem contratual e o que você me pagou. Sim ou não? Pelo contrário, estou perdendo, que dinheiro envelhece, correção monetária. Se não teve, eu estou perdendo. Agora, eu não posso botar também algo abusivo, Isso é uma agiotagem o nome disso, Se eu empresto dinheiro e quero algo abusivo, isso é crime. Perfeito? Crime contra a economia popular. Vou botar aqui, qual é a característica mesmo? Sexta, ele é um contrato oneroso. E para não ter problema, todo contrato oneroso, todo contrato gratuito é um contrato que tem, valor. Não caia nessa não, tá? Então ele é um contrato, oneroso. Então ele tem valor? Tem, assim como o contrato gratuito também tem. Mas por que ele é um contrato oneroso? Olha para o quadro. Porque a vantagem que a administração vai ter no contrato, ela é correspondente à prestação que a administração faz. Ou seja, a prestação aqui é dinheiro. Então, o valor que a administração pagou é correspondente à vantagem que a administração quer ter. Inclusive, depois do almoço, você vai estudar comigo um negócio chamado equilíbrio contratual. Porque é possível que, se eu não tenho equilíbrio contratual, o contrato passe por revisão ou por reajuste, sim ou não? Por quê? Olha para o quadro. Todas as vezes que a administração, olha para cá, ela tem uma vantagem muito maior do que o valor que ela está para... O nome disso é enriquecimento ilícito. Ou enriquecimento sem causa, que o direito civil chama. Sim ou não? A administração ela tem que lucrar na proporção do que ela gastou. Sim ou não? Não é isso? Ontem, pela enésima vez, eu comprei uma porra de uma frigideira. Aquilo aí eu já cansei. Vou lá na Polishop, vou comprar a brabona. O que eu já gastei comprando a segunda linha, cara, eu já teria comprado umas 2 brabas dessas. Tô selando, só que quando o óleo saiu azul, verde. Tô falando sério. Por quê? Porque o troço não é bom, gente. Frigideira Tefal, cara, é o mesmo material que usa no tanque do avião, para o combustível não congelar em cima. Tanque de foguete, Cara, se é um troço desse nível, pode ser R$39, como eu paguei no... Não pode. Ou seja, eu tô querendo, muita... e gastar pouco. Eu tô querendo enriquecer de forma
ilícita, ganho sem causa. Sim ou não? É igual a porra da airfryer. Né? Tem umas marcas aí, 199, você sabe que não vai queimar, irmão. Uma resistência daquele tamanho. Vai dar ruim. Não pode a original, a Philips Valita, né, ser R$2.000 e a paralela ser 199. Não dá, cara, não dá. Ou seja, se você compra, você está aceitando. Não é isso? Não pode o pneu ser R$800 e vender um ali no mercado que você olha assim, você, porra, não sei. Porra, por R$99, cara, você vai botar a sua família em risco. Ou seja, remédio. Você não pode pagar 300 conto no antibiótico genérico ser 17. Você está levando farinha para casa, porra, é placebo. É igual a administração, ela não pode querer, exigir se ela não está pagando. A proporção da exigência da administração está em cima do valor do que ela gasta. Inclusive, isso hoje vai refletir numa matéria que está na apostila chamada matriz de risco. Contratos de eficiência. A administração pública, ela tem que exigir na proporção do que ela paga. Quem paga muito pode exigir muito, não é isso? Quem paga pouco, não adianta você exigir muito. Perfeito? Sim ou não? Legal, mas olha, pelo amor de Deus, todo contrato administrativo, ele repete, oneroso. Agora, vem cá, rapidinho, deixa eu tirar isso aqui. Excepcionalmente, a administração pública pode celebrar contratos gratuitos? Sim ou não? Sim. Só que se é regra ou é exceção? Me dá exemplo de um contrato gratuito. Quando a administração celebra contrato com a própria, né? É possível que ela faça doações. Sim ou não? Rio Grande do Sul, o que ele mais recebeu foi da própria administração. Sim ou não? Então é possível. Isso é regra? Não, isso é exceção. Em regra, o contrato ele oneroso, com valor certo, determinado. Eu até botei um exemplo aqui, né? A União quer comprar cadeira, então ela vai ganhar o quê? Cadeira, mas ela vai perder. E a empresa? Ganha dinheiro, mas perde cadeira. É a regra da vida. Sim ou não? Sim. Vou matar logo um ponto grande, que a gente mata agora, porque ele é grande, mas ele é pequeno ao mesmo tempo. Sétima característica. Todo contrato administrativo é personalíssimo. Sim ou não? Ou intuito persona. Então, todo contrato, via de regra, é personalíssimo. Se esse contrato persona, a gente tem uma regra. Qual é a regra? Aqui, o licitante vencedor. O licitante vencedor é contratado. E se o licitante vencedor é ele que cumpre o contrato. Ou seja, se espera que o licitante vencedor, porque ele foi selecionado na licitação por características próprias, sim ou não? A administração só contratou a empresa A porque ela foi a proposta mais, vantajosa. Se não for o licitante vencedor contratado que cumpre o contrato, a gente corre um risco. Qual o risco? Da administração pagar pela proposta mais, e receber a que não é a mais vantajosa. Sim ou não? Então, olha para o quadro. Todo contrato administrativo, via de regra, ele é em voz alta. Né? A gente espera que o licitante vencedor assine o contrato e ele cumpra repete. O que é cumprir? Ele execute o contrato. Sim ou não? Isso é da vida, né? Você contratou, por exemplo, o melhor cirurgião da Baixada para fazer uma cirurgia plástica, sim? Você espera que é ele que opere. Aí você descobriu depois que quem operou foi o assessor dele. Você não vai ficar muito... Eu ia ficar muito puto. Porque eu paguei para ele fazer a cirurgia, não foi para o assistente dele. Né? Mas ele passou mal. Aí a gente começa a analisar. Por quê? Olha para o quadro. Se o contrato administrativo é em voz alta,
personalíssimo. Eu tenho, né, em regra, ele não admite outros. Sim ou não? Sim ou não? Mas isso não impede subcontratação. Não, em voz alta. Impede a subcontratação. Eu até coloquei o artigo aí. É o artigo 122. Vamos dar uma lidinha nele? Pega seu material, não precisa nem ir na lei não, tá? Para a gente ver as situações de contratação. Isso gera um problema muito grande com o cantor, né? Presta atenção aqui rapidinho. Contratamos a Ivete Sangalo para cantar aqui em Nova Iguaçu. A prefeitura contratou, sim? Ela passou mal e veio a Cláudia Leite. Rola? Não. Não rola. Agora, contratamos a Ivete Sangalo e banda para cantar aqui em Nova Iguaçu, sim ou não? A banda dela não conseguiu chegar, ficou presa no aeroporto, ela chamou uma banda aqui de Nova Iguaçu mesmo, muito boa para acompanhá-la, sim ou não? Rola, rola. Sim ou não? Porque quando nós falamos em primeira coisa, ela tem que ser parcial. Então, comece a pensar que o município contratou uma empresa, ou o TRE, né, via União, contratou uma empresa para poder levantar esse prédio, sim ou não? Hein? Sim. A empresa AB. Só que a empresa AB está muito a sober e ela chamou a empresa CD só para fazer a parte elétrica, sim ou não? Pode? Pode. Como é que é o nome disso? Subcontratação parcial. Sim ou não? O que eu não posso, desculpa, é a empresa chamar a empresa para fazer tudo. Ela fala, alguém essa licitação faz para mim, aí não. Subcontratação parcial não tem problema nenhum. Perfeito? O artigo 122 autoriza perfeitamente. Legal? Copia, por favor, que eu vou colocar mais requisitos. Tem. Copie, por favor. Vou pedir para alguém ler para mim só o 122 e os parágrafos, que a gente já mata. Isso é só o pessoal copiar, que aí já mata e a gente já avança. Porque já resolvi um pontão, né? O contrato, apesar de ser ele admite subcontratação. Perfeito? Total ou parcial? Não pode ser total. Total não. Porque se a subcontratação for, repete, ela é uma fraude à licitação. Acaba que aquela empresa que ganhou a licitação não vai ser a empresa que vai cumprir o contrato. Sim ou não? Quando não tinha essas previsões, na 8666 a gente já tinha isso, no artigo 70. 70 e 72. Olha para frente, rapidinho. Não era tão forte como é. Como já era já na 8666 desde 2009. O que acontecia? Uma empresa totalmente irregular, por exemplo, uma empreiteira que foi condenada na Lava Jato, sim ou não? Ela podia licitar? Não. Muito menos contratar. O que ela fazia? Criava uma empresa de fachada, isso aqui é a empresa X. Criava uma empresa de fachada, a empresa Y. A empresa Y ganhava, mas na hora de levantar o prédio, a empresa Y ia de cena e entrava 100% a empresa X. Ou seja, uma empresa totalmente inabilitada. Sim ou não? O que a subcontratação visa impedir é isso. Porque logo de cara eu tenho que lembrar que a subcontratação não pode ser em voz alta. Ela é parcial. Sim ou não? Legal. Você lê para mim, por favor? Lê para mim, 122. Vamos devagar. Lembrei que ela pode ser, repete, parcial e nunca total. Vai. Artigo 122. Na execução do contrato e sem prejuízo de responsabilidades contratuais. Ponto. Não afasta a responsabilidade do contratado. Quem é o contratado nesse meu exemplo aqui? A empresa AB. Então, olha para o quadro. A empresa AB fez tudo, menos a parte, Quem fez a parte elétrica?
CD, e o prédio pegou fogo por curto-circuito. Quem responde? AB ou CD? AB. A subcontratação em voz alta não afasta a responsabilidade do contratado. Sim ou não? Segue. O contratado poderá subcontratar parte da obra. Ah, então ela é parcial, não é do todo. É somente parte. Vai. Do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. Calma aí. Existe um limite, já que ele é parcial, tem um limite. E esse limite é um limite casuístico. Ou seja, avaliado caso a caso pela própria administração. Então não adianta eu chegar e falar assim, nesse prédio eu vou chamar a empresa, CD. Tem que comunicar a administração, ela vai avaliar o caso individualmente e vai dizer se sim ou não. Sabe por quê? Olha para o quadro. É muito comum a empresa AB, ela está ok, todos os documentos Quando vai ver a empresa, tá toda cagada. Devendo tributo, dívida trabalhista, dívida com o INSS, né? Não tem um engenheiro responsável no corpo técnico, se tem, não tem informação na parte elétrica. Ou seja, essa empresa nunca poderia participar de uma licitação, quem dirá executar um contrato. O que acontece? A administração, quando vai analisar o caso, ela vai dar contra. Da mesma forma, olha para o quadro. Né? Entregar a parte elétrica à empresa pode representar um percentual muito grande do contrato. E aí deixa de ser algo parcial, porque passa dois limites. Então, o limite tem que ser analisado casuisticamente, caso a caso pela própria administração. Segue, filho. Casuístico. Caso a caso. Então olha aqui, ó. O subcontratado, né? Eu abreviei subconte aqui, ele tem que estar habilitado. Pessoal, o contratado também, só que o contratado, olha para o quadro, ele provou que estava habilitado aonde? Na licitação. A hora que o contratado prova que é uma empresa habilitada é no procedimento licitatório. Só que o subcontratado não participou da licitação, então por isso que ele vai provar a habilitação tardia, já na hora da execução da parte que ficou para ele. Sim ou não? O que é estar habilitado mesmo? Documentos em dia. Segue, filho. Então olha para o quadro. O edital ele pode falar sim ou pode falar não. Ou seja, o edital pode permitir ou não a subcontratação. Por exemplo, nessa obra aqui, imagine que o TRE colocou no edital de licitar. Licitar no edital tem que repetir no contrato, né, que não é possível subcontratação. Sem problema nenhum, isso pode acontecer. Sim ou não? Imagine que é uma obra muito pesada, a construção de um hospital, por exemplo. Legal? Que tem que ter um know-how muito específico naquela área. Um hospital para tratar de câncer, né? Tem que ter um know-how específico para fazer parede blindada de chumbo, etc, etc, etc. É possível que a administração impeça a subcontratação, não tem problema nenhum. E, na verdade, é até indicado que ela impeça. Legal? Vai, filho. Terceiro, será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão. Isso aqui você sabe que, né, é pesadão para você, né? Tem direto com a sua matéria. Então aqui, ó, não pode haver subcontratação se alguém na empresa CD tem vínculo com, dirigente, fiscal ou gestor do contrato. Porque você sabe que são coisas diferentes, né? Fiscalizar e gerir o contrato são coisas totalmente, diferentes. Ou se eles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Vamos botar aqui, ó, e esse vínculo pode ser um vínculo técnico, um vínculo profissional ou um vínculo familiar. Vínculo de uma forma geral. Então olha para o quadro. Se alguém da empresa AB tem vínculo com dirigente, fiscal ou gestor do contrato, também não pode participar não. Perfeito?
Agora, da mesma forma, se alguém na empresa vai ceder, tem vínculo, vai com dirigente, fiscal ou gestor do contrato, também não pode participar. Sim ou não? Sim? Depois, mais artigos para você estudar. Ó. Botei aqui o 122. Sim? Vê também o 14. Quem vai tratar das mesmas vedações, só que na fase de licitação e contrato. Eu vou mais 2 artigos aí, ó, 122 e 14. Sim, o que acontece? Por exemplo, todo o contrato, você pega depois o glossáriozinho, né? Consegui falar, viu? Glossário. Ele tem, projeto básico, projeto executivo. Isso aqui é o principal, sim ou não? Às vezes ainda tem anteprojeto, né? Aí quando fala de engenharia, esses projetos são milhões, tá? Toda licitação, né, ela passa pela fase de planejamento, onde são feitos esses projetos. Cara, dificilmente, por exemplo, vai contratar uma obra que vai precisar de fazer, sei lá, um serviço específico de encanador que não estava previsto no projeto. Por isso é importante, isso aqui não tem nada a ver com o concurso, tá? O preposto da empresa, quem é o preposto da empresa? É o cara que vai tratar direto com a administração. É o cara que vai tratar com o fiscal e com os gestores. Tem que ser uma pessoa muito hábil. Porque uma vez que ele dá o nada ou por, que ele entra, teoricamente, ele aquece os projetos, não dá para voltar mais atrás. Então, por exemplo, presta atenção, ó. Se eu sei que agora podem acontecer fatos imprevistos, olha para cá. Eu fui contratado, a empresa vai para levantar esse prédio, sim? O prédio tem que fazer aquela porra, né? Como é que chama? Batistaca. Achamos uma rocha aqui intransponível. Que nem a minha empresa e nem a própria administração tinha como saber, sim ou não? Isso é um fato imprevisto. Você vai ter que gerar uma revisão contratual. Calma. Aí é outra parada, a gente vai chegar lá. Caso fortuito, força maior, fatos imprevistos, fato do príncipe, fato da administração. São situações que acontecem durante o contrato que quebram a previsão contratual. Lá em Niterói, estavam cavando o túnel, sim ou não? Ó, escavando o túnel. E acharam uma rocha intransponível. Dá para continuar a escavar o túnel? Não, vai ter que fazer o quê? Contratar quem tem know-how para fazer. Então, mesmo que esse contrato não admitisse, subcontratação, ia ter que passar por uma revisão de cláusula, uma revisão contratual de uma forma geral. Mais prazo, mais tempo, mais dinheiro. Para quê? Para eu contratar a empresa que iria transpor essa porra dessa rocha. Porque senão não tem como eu conseguir. Perfeito? Mas aí a gente vai chegar lá, tá? Mas só para você entender, se o edital, ele veda, o contrato previu a vedação, remeteu, né, ao edital. Não pode a empresa, de repente, falar, não sabia que ia ter que precisar de um engenheiro acústico para poder fazer a acústica dos vidros. Você sabe sim, está no contrato, está no projeto básico, está no projeto executivo, está no pré-projeto. Deu para entender? Ou seja, dificilmente uma empresa vai ser surpreendida. Ainda mais quando a gente fala em projetos grandes, como construir um prédio, cara, tem um departamento só para ler edital. Legal? Profissionais muito hábeis mesmo, já vão na área certa, que eles já sabem que dá merda, são os projetos, pré-projetos, execução. Né? Agora, uma empresa pequena, que geralmente é contratada para trocar os vidros da fachada da prefeitura, pode dar merda. Né? Que de repente ela não sabia que os vidros tinham película insulfilme e ela não coloca insulfilme. Ela vai ter que chamar alguém para colocar o insulfilme. E o contrato veda a subcontratação, ela vai ter que bancar do bolso dela. Simples assim. Se não entregar, vai ser multada. Em execução contratual. Foi? Pula uma linha, vai. Então, oi, fala. O Covid, ele teve 2 leis, né? 14.010, 14.020, tudo excepcionado. Covid não é regra para nada, foi tudo permitido. Tudo. Covid contratou sem concurso, né? Abriu orçamento sem precisar de comprovação de orçamentária, né? Muita gente, né? Diz que foi, enfim, deu muita merda, né? Eu ia falar uma coisa, enfim, compraram, como é que chama? Carrinho pensando que era respirador, né? Compraram carrinho de anestesia pensando que era respirador. O que mais? Enfim. Isso, máscara e álcool em gel até nós compramos, né? Quando estourou essa porra, eu fui na rua, um aluno meu lá em Niterói, era a segurança do depósito de uma farmácia, né? Meu irmão, eu comprei mais de 30 litros de álcool em gel, naqueles galões de 5, sabe qual é? Máscara eu comprei a perder de vista. Luva, puta que pariu, comprei muito. Parecia no hospital lá em casa. Oxímetro, tinha uns 5.
Eu deixei um com meu pai, com minha mãe, na casa de baixo, deixei um com meu irmão, deixei um com o camarada do meu compadre, né? Fui deixando com um monte. Por quê? Porque eu falei, cara, vai que vai dar merda, isso aqui vai acabar na farmácia, é essencial, né? Começou a tossir, na época do Covid, botava aquela porra, tinha que ficar monitorando ali que era o ruim. Tossi, botava o bofe pra fora, tá tranquilo. Agora baixou de 90, corre, porque, né, já tá vendo o tchau, né? Então, assim, na época, eu acho que até agora o técnico não podia ser afastado. Então, por exemplo, com muito respeito, comprar um carrinho de anestesia pensando que é um respirador, eu tenho esse direito de errar, eles não. São técnicos. Não tem, né? Comprar um remédio que não tem eficácia técnica. Eu tenho todo o direito de ser tomado por emoção. Não sou técnico, porra. Né? Agora, o profissional da medicina não tem direito a ser tomado por emoção, ele tem que ser técnico. Então ele não pode receitar o que não fazia efeito. Porra. Legal? Porrada de amigo meu na Niterói tá com lesão hepática e lesão renal. Por quê? Pô, tomava azitromicina como água. E tomava aquele outro... como água. Cloroquina como água. Ou seja, ia ter um preço muito alto. Qual é o preço? Lesão hepática e lesão renal. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente não pode, né, dentro de um cenário técnico, eu tenho direito a ficar apaixonado, né? Chorava, que merda, que porra, né? Ia no mercado fazer estoque de comida, né? Armagedon. Agora, o governo não, o governo tem que ser técnico. Porque se o governo abandona técnico, isso deixa de racional. E todo estado irracional entra no negócio chamado estado de exceção. A definição de Estado de Direito é o Estado racional, é o Estado que cria respeito às suas próprias leis. Quando o Estado ele começa a excepcionar a si mesmo, é o Estado de exceção, é a barbárie. Entendeu? E aí, usar o argumento como estão usando, mas aí a gente era o que tinha. Não, não era o que tinha. Se era o que tinha, não compre. Dinheiro público, né? Não fez efeito nenhum. Né? Muitas coisas aconteceram. Ontem eu estava conversando na academia com o cara lá da academia, que é professor de educação física, disse que chegaram a cogitar em colocar profissionais de educação física para entubar e estubar. Porque não tinha mais médico, não tinha mais fisioterapeuta, não tinha mais enfermeiro. Eu vou pegar, teoricamente, dentista, quem entende um pouco ali de anatomia, fazer o treinamento. Por quê? Porque quem lembra como é que estava, quantas pessoas morreram, porque não tinha quem colocar. Aí depois começou a faltar o anestésico. Porque imagina com aquela porra na boca, jogando oxigênio no pulmão e você acordado. É desumano. Entendeu? Então, assim, o Estado tinha um dever de fazer... Agora, o que não deu, não deu. Fazer o quê? Não deu. Agora, fraude, sobrepreço, superfaturamento, benefício ilícito, cara, isso tinha que ser, na minha humilde opinião. Não vai acontecer, na minha humilde opinião. Né? Naquela época, quando começou a sair essas normas excepcionais, basicamente a 14.010, 14.020, criar um tipo penal e transformar esse crime em crime hediondo. Que o filho da puta que se beneficiasse, nessa época ele tinha que responder de forma hedionda. Ele precisa, tem que chamar o que nós chamamos de direito penal de quarta geração, né? De quarta velocidade, de quarta geração. Ele tem que ser tratado como inimigo social. Porque o filho da puta que consegue lucrar dinheiro, né? Durante... É igual esses caras aí do Rio Grande do Sul, que estavam, porra, meu irmão, lucrando. Porra, esse cara ele tem que ser preso de forma... Enfim. Entendeu? Mas aí é minha cabeça... Foda-se, ninguém vai perguntar essa porra pra você. Então vamos lá, presta atenção. O contrato ele vai pessoal, legal? Desculpa, personalíssimo, sim? Em regra, outro não pode executar, a não ser o contratado, sim? Isso impede a subcontratação? Se ela for parcial em parte, não afasta a responsabilidade do O limite é casuístico imposto pela própria caso a caso. A subcontratação exige que a empresa subcontratada também esteja documentos. E o edital pode falar sim ou... Lembrando que se o edital fala sim ou não, isso também se reflete no contrato, né? Obviamente que se... Olha para o quadro. A administração não poderia ser, repete, contratada se ela mantém vínculo com dirigente, fiscal ou gestor, o contratado, sim ou não? Da mesma forma, subcontratado. O subcontratado, ele não pode ter qualquer tipo de vínculo, e vínculo inclusive familiar, né? Linha reta ou colateral até o 3º grau, com dirigente do órgão ou entidade, fiscal ou gestor do contrato. Sim ou não? Pula uma linha, próxima característica. Próxima característica, 8ª, qual é? Então todo contrato ele é... Legal, você imagina a administração contratando com camelô?
Não, porque ele não tem, repete, formalidade. Né? Logo de cara, o camelô não conseguiria provar um dos requisitos básicos para participar de contrato e licitação. Qual é? A habilitação jurídica. Ele não tem CNPJ e ele não tem contrato social ou estatuto. E se ele for MEI, né, ele não tem registro. Por quê? Porque, na verdade, ele trabalha com a informalidade. Perfeito? Basicamente, até que ele seja registrado, ele não consegue provar a origem e destino dos bens. Perfeito? Por isso que quando você vai dividir a administração pública em setores, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e quarto, a administração não trabalha com o quarto setor. A administração morre no terceiro setor. Por quê? Porque o quarto setor, que é a informalidade da economia, não dialoga com a administração. Isso não impede que o gestor lá, o fiscal do contrato, quando vai lá para fiscalizar o contrato, caramba, cadê a trena? Ele compra num camelô, isso não impede, mas ele comprou ele. Não foi a administração que comprou trena para o fiscal medir a escada na obra pública. Não foi. A administração, se faz qualquer coisa, precisa de, repete, formalidade. Sim ou não? Legal. Então, todo contrato ele repete. Cara, eu vou traduzir tudo que eu escrevi para vocês aí. Essa é a nona, né? Nona ou oitava? Oitava. Vou traduzir tudo que eu escrevi para você aí, que o contrato ele vai. Porque ele deve seguir regras, rígidas, previstas em lei. Professor, na minha humilde opinião, a regra mais rígida é que todo contrato tem que ser antecedido de licitação como regra, sob pena de crime e improbidade. Legal? Sob pena de crime e improbidade. Né? Agora, a nova lei de licitação alterou o Código Penal do artigo 337-E em diante, são só crimes contra a licitação. Um dos principais é da causa à contratação sem antes licitar. Legal? Hoje, contratação direta e irregular é crime. Sempre foi, mas antigamente era uma pena que não dava porra nenhuma. Agora é de 4 a 5 ou 4 a 10, ou de 5 a 10. Ou seja, é uma pena, 4 a 5, né? Por que botou 4 a 5? Para poder fugir dos benefícios legais. Logo de cara, afastar o quê? A acordo de não persecução penal. Perfeito? Né? E aí, outras coisas mais. Acordo de não persecução penal, desculpa, suspensão constitucional do processo. E outras coisas mais. A ideia é tentar botar o cara preso. Perfeito? A ideia. Eu não vi ninguém. Vamos lá. Agora, eu tenho que falar um negócio com vocês aqui. Se o contrato ele tem a necessidade de ter, repete, cláusulas escritas. A gente não tem, via de regra, contrato verbal. Já eu vou ver com você que excepcionalmente pode, tá? Mas, em regra, é necessário que esse contrato seja, escrito e tenha cláusulas escritas, sim ou não? Essas cláusulas são essenciais, também chamada de cláusulas do artigo 92. Vê aí se eu não coloquei esse artigo aí. Tem que ler, tá, gente? Tá? Não tem jeito, tem que ler. Às vezes a gente tenta fazer caminhos alternativos, né? Mas tem que ler. Porque são em cima dessas cláusulas que o contrato vai ser fiscalizado. Perfeito? Então eu tenho que saber, por exemplo, né, as cláusulas contratuais mínimas. São as cláusulas essenciais. O contrato pode ter mais cláusula? Pode. Essas são ou seja, sem isso o contrato não começa. Mas é óbvio que a administração pode colocar mais cláusulas, sim ou não? Então, por exemplo, você vai ver comigo daqui a pouquinho que se o contrato ele é um contrato de imenso vulto, o que é um contrato de imenso vulto? Valores muito grandes, sim ou não? A administração é obrigada a colocar no contrato uma garantia específica. Sim ou não? Por que tem que ter uma garantia específica? Tem o risco da empresa largar o esqueleto, por exemplo, uma obra gigante. O pessoal antigo deve lembrar, né? Que a gente andava pela rua e só via esqueleto de obra. Por quê? Porque a lei era muito fraca. E aí a empresa, né, ela não conseguia terminar o contrato, o que ela fazia? Metia o pé e largava o esqueleto para lá. Sim ou não? Hoje, obrigatoriamente, isso quase que não vai acontecer. Por quê? Porque a empresa, se o contrato envolve muito dinheiro, ela já deixa uma garantia para o contrato começar. E ela sabe que se ela meter o pé do contrato, aquela garantia vai ser pega pela administração, ela vai perder dinheiro. Sim?
Mas além das cláusulas eu tenho as cláusulas exorbitantes. Deixa eu falar um pouquinho para você dessas cláusulas, exorbitantes. Não estamos estudando agora, ainda vai demorar um pouquinho. Estão no artigo, 104. Essas cláusulas olha para o quadro. Olha que palavra bonita. Elas qualificam o contrato como administrativo. Sabe por quê? Olha para o quadro. Ó. A administração pública, pública, ela pode celebrar dois tipos de contrato. Olha para o quadro. Os contratos administra e os contratos da administração. Pô, professor, é diferente? É. Contrato administrativo e contrato da administração. Qual é a diferença? No contrato tem supremacia do interesse e onde tem, repete, supremacia do interesse, tem cláusula exorbitante. Ou seja, a cláusula exorbitante é uma manifestação da supremacia do interesse público, sim ou não? E aí olha para o quadro, rapidinho, olha aqui para o quadro. Na questão das, cláusulas que são a administração, ela desequilibra o contrato. Você vai ver que na questão financeira não, olha para o quadro. Na questão financeira o contrato tem que estar equilibrado. Por quê? Porque ele é commuta sinalag. Então o contrato financeiramente tem que estar, equilibrado. Se a administração paga muito, pode exigir muito. Se paga pouco, tem que exigir pouco. Agora, na questão das, cláusulas, o contrato está, repete. Por quê? Porque a administração pesa mais do que o particular. E por que a administração pesa mais do que o particular? Por causa da supremacia do interesse público. E, professor, como é que no contrato a administração manifesta supremacia do interesse público? Através de cláusulas exorbitantes. Então, repete comigo, olha o raciocínio. As cláusulas são frutos da supremacia e por isso o contrato fica, em voz alta, desequilibrado. A favor de quem? Então as cláusulas elas só podem ser a favor de quem? Da administração pública. Não existe cláusula exorbitante a favor do particular contratado. Toda cláusula exorbitante dá mais poder para quem? Para a administração. Isso ajuda muito, né? Porque qualquer prova que fala cláusula exorbitante dando mais poder para a empresa, ela está errada. Sim ou não? Porque toda cláusula exorbitante dá mais poder para quem? Show. E quais são as cláusulas Por enquanto eu só vou colocar aqui, a gente vai ter um tópico da aula só para vê-las. A primeira cláusula exorbitante qual é? Vamos lá. A primeira é? Não. Vamos começar com essa, né? Alteração unilateral dos contratos. Supremacia do interesse público. Então quer dizer que a administração tem poder para alterar o contrato de forma unilateral. E olha para o quadro. E a administração vai mandar e a empresa é obrigada a aceitar. Eu vou ver uma a uma com vocês. Mas, por exemplo, olha para o quadro. Sabe esse prédio aqui que o TRE contratou a empresa para fazer? Sabe? Ele era de 10 andares, sim? No meio do contrato, a administração falou que 10 é pouco, que é 12. A empresa é obrigada a aceitar? É alteração quantitativa. Porque a administração tem, repete, poder para de forma, Querido, isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem. E não é algo especial? Se é, né? Você contratou um pedreiro para botar na sua casa lá janela. No meio da obra você quer janela mais porta. Ele vai falar para você, não tenho know-how para isso, não quero, vou embora. Agora, se ele for contratado pela administração, prepare, ele vai ter que aceitar a alteração qualitativa.
Sim ou não, gente? Oi. Calma. Então, olha para o quadro. Então, quer dizer que, olha para frente, que quando trata de contrato administra supremacia do interesse, a administração tem poder para mandar alterar o contrato, sim ou não? Olha para o quadro. Se ela tem poder para alterar, ela tem poder para rescindir. Rescisão em voz alta. Unilateral dos contratos. Que isso, meu filho? O contrato está rolando, a administração tem poder para meter a mão no contrato e falar, não tenho mais interesse público, tchau. Óbvio que ela vai ter que pagar uma indenização à empresa, que essa empresa vai ter perdas e danos. Mas, cara, olha que poder louco. Né? Imagina a empresa, né, que de repente já comprou cimento, já comprou tijolo, já comprou vidro. Fala o quê para... Onde eu enfio isso aqui? Não é? Eu tenho que pagar um depósito para guardar isso aqui até eu conseguir vender ou então usar em outro lugar. Olha a despesa que você está me dando. Mas você já sabia. Porque toda empresa que contrata com a... sabe que a qualquer momento a administração pode fazer uso de uma cláusula exorbitante. Isso é um problema sério. Legal? E se ela tem poder para alterar e para rescindir, ela tem poder para fiscalizar o contrato. Fiscalização contratual. Professor, eu não entendi. Fiscalização em voz alta. Por que a fiscalização contratual é uma cláusula? Porque fiscalizar contrato até você faz, não faz? A amiga ali estava querendo. Foi quanto, filha? Foi quanto? A Xerox? Fiscalização contratual. Todos vocês fiscalizam o contrato. Se você for no restaurante, comprou um Big Mac lá no McDonald's, ele veio frio, o que você faz? Eu não reclamo, eu como, porque eu tenho maior medo. Né? Mas vamos lá, o que você faz? Você vai lá no negócio e fala, tá frio. Legal? Pô, você chegou em casa e comprou um biscoito com validade vencida. Você vai lá e fala, tá vencido. Ou seja, fiscalização contratual é algo... Se você malha numa academia que diz que tem ar-condicionado, chegou lá, tá com o ar desligado todo dia, você vai falar, meu irmão, peraí, cara, eu paguei ar-condicionado. Então, fiscalizar o contrato, todos nós temos, poder. Por que a administração pública diz que a fiscalização, repete, é uma cláusula... Sabe por quê? Porque a fiscalização contratual gera a quarta cláusula, qual é? Poder de impor sanção. Ou seja, o que você não tem. Então, a fiscalização anda junto com a sanção. Então, olha para o quadro. Você malha numa academia, o cara diz que ela tem ar-condicionado, você vai malhar, está com o ar desligado, sim ou não? Você tem poder para chegar lá na direção da academia e falar, toma essa multa aqui, me paga até amanhã. Não. Porque você não tem poder de polícia, poder de disciplina, você não tem poder de aplicar sanção. Já a administração tem. Então, por isso que a fiscalização contratual, ela é uma cláusula em voz alta. Porque quando a administração fiscaliza, ela encontra merda, ela tem poder para impor sanção. E ela impõe de forma O que é unilateral? Sem ordem judicial. Ela impõe de ofício. Sim ou não? Ou mediante provocação. Mas ela impõe sem necessidade de ordem judicial. Auto-executor, ou para quem gosta, né, executoriedade ou execuibilidade. Perfeito? Ou seja, é o poder que a administração tem de praticar o ato administrativo independente de ordem judicial. Sim ou não? Oi. Sim, um exemplo assim, mas que eu acho mais claro, que assim, vou reproduzir o que está na mídia, né? Foi a PM, né, o Estado do Rio de Janeiro com a IBAD, né? Que já até foi sancionada. Sim? Que as sanções são, adver multa, compensatória ou moratória, proibição do direito de contratar e a declaração de inidoneidade. Ou seja, quando a administração fiscaliza e encontra merda, ela começa com uma simples adver, não resolveu, ela vai e multa. Se essa multa é para compensar alguma perda, multa compensatória, sim, e o contrato vai acabar. Se essa multa é só por causa de uma demora, é uma multa moratória. Então, a empresa foi contratada para levantar esse prédio, sim? 10 andares para entregar em 10 meses, sim?
ela entregou em 12. A administração recebe? Recebe, mas vai impor uma multa moratória. Multa moratória é quando alguém demora. Mora vem de demorar. Então, se a empresa demorou além do previsto para terminar a obra, ela vai ser multada, sim ou não? Então vai, uma simples advertência, multa compensatória quando o contrato acaba, multa moratória quando o contrato não acaba, mas demora, sim ou não? Depois, proibição do direito de licitar e contratar. A empresa vai ficar impedida do direito de contratar e de licitar. E por fim, a mais pesada de todas, declaração de inidoneidade. Ela fica proibida de contratar e licitar em todo o território nacional. Sim? Mas a gente vai ver essas sanções, pode ficar calmos. Só estou querendo dizer que a administração pública, quando vai, ela tem poder para impor, desde que ela encontre merda. Quantas sanções? 4. Quais são elas? Advertência, multa, proibição do direito de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Perfeito? É o resultado da fiscalização contratual quando encontra ilícito. Perfeito? E, por fim, a última cláusula exorbitante. Quais são? Qual é, né? A ocupação. Ocupação de bens reversíveis. A gente vai ver isso aqui. Presta atenção aqui rapidinho. O contrato foi extinto, sim ou não? Sim ou não? Era um prédio para construir um hospital. A empresa demorou. A administração perdeu a paciência e decidiu, repete, rescindiu o contrato de forma unilateral, sim ou não? Mas o prédio está lá, um esqueleto. Se não cuidar desse prédio, está arriscado ele desabar. Ainda vai dar prejuízo, sim? O que a administração pública tem a obrigação de fazer? Ela pode contratar uma nova empresa para dar continuidade, sim? Só que às vezes ela pode ela mesma construir. Através de uma empresa pública de obras. Sim ou não? Só que para essa empresa pública de obras dar continuidade a essa obra, o que pode acontecer? Vamos lá? Ela vai ter que ter caminhão, ela vai ter que ter maquinário, ela vai ter que ter trator, sim ou não? Ela vai lá e pega todos esses bens da empresa para ela dar continuidade à obra. O nome disso é ocupação de bens reversíveis. Eu vou explicar e tratar isso com vocês direitinho. Sim ou não? Então olha para o quadro, rapidinho, presta atenção. Todo contrato administrativo, ele tem cláusulas que são... Aí dá uma lidinha quando chegar em casa de boa, tá? E cláusulas que são... Essas cláusulas exorbitantes qualificam o contrato como, administrativo. De forma que se o contrato não tem cláusula, ele não é um contrato, ele é um contrato da administração. Porque o contrato da administração, a administração não tem supremacia no interesse público. O que não impede que ela licite, tá? Contratos privados podem ser licitados. Perfeito? Agora, qual é a diferença entre um contrato, da administração, que é um contrato regido pelo direito, privado, e um contrato administrativo, que é regido pelo direito, a presença da supremacia materializada nas cláusulas, exorbitante. Sim ou não? Sim. Então quer dizer que todo contrato administrativo tem cláusula exorbitante? Sim. A doutrina vai mais além, fala que o contrato administrativo é qualificado por cláusulas exorbitantes. Sim ou não? Pule uma linha, por favor, OBS. Oi. Não pode. Não, a subrrogação ela acontece quando o primeiro ainda não foi chamado. Não pode. Cara, o que pode acontecer, né, é o que nós, excepcionalmente, né, só que sempre dá merda. Presta atenção aqui, rapidinho. Presta atenção. Se o primeiro lugar foi contratado e não cumpriu o contrato, a administração pública chama o segundo. Perfeito? Teoricamente, quem vai ficar muito puto com isso é o terceiro. Porque se licitasse de novo, de repente ele poderia ganhar. Perfeito? Então sempre dá problema. Isso não é uma prática indicada, não. No edital de vocês, né, tem um negócio chamado boas práticas. Isso é uma prática totalmente nefasta. A subrrogação tem antes de fechar o contrato. Aí tem. Perfeito? Está no artigo 39, que é o artigo dos julgamentos. O quê? Aí é lei própria. É 89 e 87, não é essa lei.
Aí pode. Inclusive, se for serviço público, tem um termo chamado relicitação. Aí é outra coisa. Aí pode. É a Lei 89, 87 e 95. E a Lei 11.079, que é a Lei das PPP. Aqui é licitação pura, né? É contrato com licitação pura. Não é um contrato de prestação de serviço público essencial. É serviço da administração. Perfeito? Pule uma linha, OBS. Pessoal, se esse contrato ele é formal, ele pode ser verbal? Não. O contrato tem que ser em voz alta, escrito. Então vamos lá, vai. Em regra, o contrato necessariamente deve ser em voz alta, escrito. Eu estou juntando o formalismo com a formalização. Acaba que faz tudo junto, tá? Eu estou juntando a característica 8 com o tópico 5 autônomo. Então, necessariamente o contrato tem que ser em voz alta, escrito. Escrito. Abre para mim no artigo 95, tem no nosso material. E quando você diz que o contrato deve ser, qual é o termo que a gente utiliza para dizer que o contrato é escrito para ser assinado, celebrado? Reduzido, mas tem um nome que se diz, tá aí. No tópico 5, no tópico autônomo, já fechei as características, Isso, vira, mais uma, chegou? Isso, lê para mim aqui em cima, aqui, ó. Termo de? Então quando você diz que foi assinado o contrato, foi assinado o termo de contrato. Tem só essas nomenclaturas? Não, tem várias outras. Termo de contrato, termo contratual, documento contratual, instrumento contratual, tem vários. Mas a lei, quando vai falar no 95, ela fala termo de contrato ou instrumento de contrato. Então, o que é assinado é o contrato, sim? Só que o nome técnico do contrato é, termo ou instrumento de contrato. Sim ou não? Sim. Olha para o quadro, rapidinho. Esse termo ou instrumento de contrato, ele tem que ser, escrito. Sim? Só que esse termo ou documento inicialmente, ele pode ser substituído. Cara, às vezes, não vale a pena para a administração, né, fazer lá o contrato cláusula a cláusula, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai ofender o meio ambiente. Legal? Aí é possível que a gente substitua o termo de contrato. Sim? Você pode ler para mim o 95 para a gente poder completar? Quais são os documentos que substituem um termo de contrato? Ou seja, quais são os documentos que substituem o contrato? Vamos lá, lê para mim o 95. Pode ir direto no 95, tá aí. Isso. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato. Calma. Qual é o primeiro, então, que substitui a carta? Contrato. Pessoal, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por tudo que é mais sagrado, não confunda com carta-convite. Carta-convite não existe mais. Sim ou não? Carta-convite foi extinta junto com a 8666. É carta-contrato. Legal? Pelo amor de Deus, assim, né? Enfim. Canso de receber pedido de... Quando vai... Pessoal, explica para mim. Não morreu a carta? Sim, o que morreu foi a carta-convite. A carta-contrato continua. É um dos substitutos do termo contratual. Sim ou não? Legal. Nota de empenho de despesa. Nota de empenho. Quem trabalha com administração deve toda hora ver nota de empenho. Ou você acha que quando a prefeitura compra caderno, né, ela vai fazer um contrato daquele porrudo? O que ela vai gastar com as folhas contratuais, talvez vai ser mais caro do que ela vai comprar com as folhas do caderno, sim ou não? Ela faz uma simples nota de empenho e manda pagar. Sim ou não, gente? Além da nota de
Segue. Autorização de compra. Autorização de compra. Depois. Ou ordem de execução de serviço. O vaso sanitário do gabinete do prefeito entupiu. Você acha que ele faz um contrato para poder chamar alguém para desentupir, gente? Mas ele também não pode chamar seu Manuel e pagar uma diária. Uma improbidade, sim? O que ele faz? Uma ordem de serviço. Foi? Aí fecha o finalzinho. Não, fecha, termina o caput. Rapidinho. Em todos esses casos, então, dispensa ou vai? Contrato propriamente dito. Então eu escrevi isso aí à mão, não escrevi? Contrato verbal é possível. Não, eu escrevi aqui em cima. Não, aqui, ó. Aqui. Escrevi isso? Sim, dispensando. Claro. Dispensando se o termo de contrato sim. Propriamente dito. Show de bola. Então, em todos esses casos, o termo de contrato, que é o contrato completo, ele vai ser, repete, substituído, dispensado. Só que só pode ser substituído, dispensado nos casos previstos em lei. Por quê? Porque, inicialmente, porque o contrato o termo, ele é obrigatório. O artigo 95 começa falando isso. Segue, por favor. Fica contigo. Hã? Parágrafos, inciso, isso. Inciso 1. Dispensa de licitação em razão do valor. Aham. Você concorda comigo? Olha aqui. Eu vou fazer uma licitação que o valor repete, baixinho. Não. A lei autoriza que ela seja, dispensa. Ou seja, uma licitação dispensável. Artigo 75, inciso 1 e 2. Se a própria lei diz que a licitação repete, por que eu vou fazer um contrato propriamente dito? Não faz sentido, cara. A própria lei considera o valor muito, baixo para licitar. Quem dirá para fazer um contrato monstruoso? Sim ou não? Você vai comprar uma casa, você vai fazer um contrato monstruoso? Vai. Cara, não dá mole. Você vai ler, né? Agora, você vai comprar uma frigideira na Casa e Vídeo. Você pega contrato? Não. O que você faz? Você não... Às vezes, assim, não é falta de educação, a gente tá tão puto com a gente mesmo, que nem bom dia você dá, né? Bota assim a frigideira, a pessoa vai, você bota o cartão por aproximação, pega, você sacola, não precisa sacola não, vai levando igual chave nas costas, vai embora. Você não sabe nada, não sabe nem o nome da pessoa que te vendeu, você não... Se perguntar o nome, não... Por quê? Porque os contratos, às vezes, de pequeno valor, a gente não pega termo contratual. Agora, você vai comprar sua casa na Caixa Econômica. Duvido que você não vai levar o contrato para casa, vai ler, reler, vai pedir seu primo que é advogado ler, sua prima que é advogada para ler, vai chegar no trabalho, vai pedir para uma amiga rever, para ver se não falou merda. É óbvio, gente. Então, quanto maior o objeto contratual, mais cuidado eu tenho que ter na formalização do contrato, concorda? Legal. Só que aí vem a pergunta de prova, que é que dá problema na prova. Ó, se o contrato ele tem que ser, repete, quando é que esse contrato pode ser verbal? Já te adianto, ele pode, tá? Não é deve, ele pode. Porque ele tem que ser escrito obrigatoriamente, porque a formalização do termo repete, obrigatório. Substituível? Sim. Mas até quando é substituído, tudo aqui repete, escrito. O que eu estou te perguntando é outra coisa. Quando é que o contrato pode ser verbal? Sim ou não? Vamos lá. Copiem, por favor. Organizem-se. Para a gente ver quando é que o contrato ele assume forma verbal. Vocês vão ter que fazer uma alteração à mão aí na lei, tá? Se sua prova fosse FGV, eu tinha certeza que isso aqui iria cair. Esse valorzinho aqui alterado. Legal? É a cara deles fazer isso. Vamos lá. Partiu. Não, partiu intervalo nada. Vamos terminar isso aqui. O contrato ele pode ser, repete, verbal, sim ou não? Sim. Regra ou exceção? Legal. Você lê para mim o parágrafo 2º? Que ele vai mostrar quando é que o contrato pode ser em voz alta. Verbal. Tudo que eu estou te falando é exceção. Vai lá. É novo e de nenhum efeito o contrato verbal. Então, peraí, rapidinho. Ele é formal, ele é tudo. Se ele não for, repete, obedecedor do formar,
lígimo, esse contrato é, e além da fala mais, né? Nulo e sem nenhum, ou seja, nulo e impossível de convalidação. Sim ou não? Segue. É nulo de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Salvo de pequenas compras. Calma. Primeiro, pequenas compras. Depois, serviço de pronto pagamento. Vai. Entendidos aqueles de valor não superior a essa quantidade de 10 mil. Aí o valor para você considerar, vai, pequenas compras e serviço de pronto, vai, pagamento, ele tem um valor máximo. Qual é o valor máximo que a lei diz para ser considerado possível do contrato ser, repete, verbal? Fala primeiro o que está na lei, vai. 10 mil reais. Só que esse valor foi atualizado monetariamente. Um decreto de 26 de dezembro de 2023. Cara, 26 de dezembro, entre Natal e Ano Novo. É dia de atualizar alguma coisa na vida de alguém, gente? 29, pior ainda, né? Meu Deus do céu. A gente não tem sossego mesmo. Como é que a banca pergunta isso? De acordo com a lei. 10 mil. De acordo com a lei atualizada monetariamente. O valor novo. Ou, de acordo com a estrita redação legal. 10 mil. De acordo com a redação legal atualizado, o valor novo. Sim ou não? Eu tenho que olhar para o comando da lei e muita oração também. Não minto, não. Legal. Tem gente que tenta, né? Hoje eu vi um cara fazendo uma avaliação de questão na internet. Não, que essa questão aqui, ela parece muito com tal banca, mas o perfil dela, eu falei, cara, para de palhaçada, irmão. Questão difícil, é fazer o quê? Porra. Serviço de pronto pagamento. Pessoal, me dá exemplo aí de pequena... Eu vou apagar aqui, tá bom, vou apagar aqui. Tá, instrumento contrato. Me dá exemplo aí de serviço pequena compra. Papel higiênico. Acabou o papel, repete. Higiênico. Vai deixar virar questão de saúde pública? Limpar com a mão? Jornal? Não. Que até mandar o ofício para o setor de pagamento, autorizar a compra, vai virar questão de saúde pública. O que o chefe do setor faz? Decreto regulamentar, da importância de um decreto regulamentar, pede para ele procurar em 3 lojas do segmento, sim ou não? Ele vai juntar esses 3 orçamentos, vai comprar um de menor preço. Pronto, porque se ele comprar no primeiro, pode gerar improbidade. Ele pode ter comprado maior, ou ele pode ter tentado favorecer alguém, comprou no bazar do primo dele. E a boa prática indica que esses 3 lugares que ele vai pesquisar o preço do papel higiênico não seja nenhum parente em linha reta ou colateral ou cônjuge até o 3º grau. Perfeito? Isso é uma boa prática para poder evitar a improbidade. Não está botando a bunda na janela. Entendeu? Agora vamos lá. O valor foi atualizado. Para quanto? 11.981 reais e quantos centavos? 20 centavos. Então, hoje aqui, esse é o valor considerado para, compras de pequeno valor, onde o contrato pode ser verbal. Perfeito? Preste atenção aqui rapidinho para você entender o que eu estou te falando. Se prepara, tá? O Brasil hoje, ele vive uma época de inflação, legal? E, pelo que eu vi, todo ano a 8666 vai ser atualizada monetariamente. 8666, a 14.133. A 8666 ficou 14 anos sem atualização. Legal? Na vida inteira dela, ela sofreu 3 atualizações. A 1433, a nova, já sofreu 2. Então, assim, provavelmente vai ser todo ano, todo final de ano, todo dezembro, o Ministério do Planejamento emite uma norma que altera os valores, atualiza os valores. Perfeito? Então, obviamente, fiquem atentos, porque quem tem caderninho, gosta de ter caderno organizado, isso é muito maneiro, abre o olho, todo final de ano você vai ter que fazer uma rasura ali, então já faz a lápis. Todos os valores do 8666, se você puder, colocar lápis, que você vai ter que atualizar. Sim, oi, filha. Calma, que a gente vai tratar daqui a pouquinho na frente, tá? A garantia sendo, aqui,
Vou te adiantar um pouquinho. O colega perguntou, como é que foi garantia? Se eu tenho um contrato verbal, concorda que ele é um contrato de pequeno... A administração pode ou não exigir garantia, é facultativo. Legal? A administração só está obrigado a exigir, garantia nos contratos de grande vulto. Na verdade, de imenso vulto. Perfeito? Então, nesse caso aqui, concordo? Para comprar papel higiênico, não vai pedir garantia. A 8666 era muito melhor nessa redação. Essa redação ficou horrível. Você não está errado, não. Dá margem mesmo. Tá? É o que nós chamamos na doutrina de regime de adiantamento. Pronta entrega, pronto pagamento de pequeno valor. Por que a gente chama de regime de adiantamento? Olha para o quadro. Imagine você que uma repartição pública receba por mês 1000 rolos de papel higiênico, sim ou não? Acabou porque ela teve uma demanda extraordinária, ela foi e comprou 200. Emergencial, sim ou não? Olha para o quadro. Por contratação, verbal. Olha para frente. O que vai acontecer aqui? No mês seguinte, ela comprou quanto mesmo? No mês seguinte, ela só recebe 800. Porque houve adiantamento. Aí vai fazer uma compensação. Perfeito? Porque adiantou. Mas só que, cara, não é para quem prova, que sempre manda a mesma coisa. Que, por exemplo, quem compra muito papel higiênico em regime extraordinário? O INSS. Por quê? Mês de perícia. Mês de perícia, a agência bomba, sim ou não? Gasta muito mais papel higiênico, material de limpeza, certo que vai ter que comprar de forma verbal. Por quê? Porque mesmo que faça aquele cálculo extraordinário, que vai aumentar o expediente em 20%, sempre passa um pouco. Por quê? Porque o cara que é de Niterói, ele está visitando a família Nova Iguaçu, ele dá entrada aqui, ele vem consultar aqui, então o cara daqui vai consultar lá. Não tem como fazer algo assim, cartesiano. Então alguns rolinhos de papel higiênico vai ter que comprar de forma extraordinária. Só que no mês seguinte, quando for receber, a lei diz que tem que abater. Só que na prática, se abater, você está gerando sempre um déficit. Concorda? Mas aí, para sua prova, é regime de adiantamento. Perfeito? O contrato verbal. Então vamos passar. Então todo contrato repete, ele tem que obrigatoriamente ser escrito, com cláusulas, essenciais e cláusulas exorbitantes. Não se confunde com o contrato da administração, que não tem cláusula exorbitante. Quando eu fecho aqui, eu descubro que esse contrato que tem cláusula exorbitante obrigatoriamente tem que ser, escrito. Tem que ter termo contratual ou instrumento de contrato, senão ele nulo, não produz nenhum efeito. Esse termo pode ser substituto, mas ainda assim vai ser escrito. Carta-contrato, não carta-convite, pelo amor de Deus. Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de serviço. O problema é que, excepcionalmente, o contrato pode ser, e esse contrato verbal, se obedecer os rigores da lei, ele vai ser um contrato válido e vai produzir efeitos. Quando? Quando esse contrato é um contrato de pequenas compras e serviço de pronto pagamento. Sim ou não? Vamos organizar isso aqui, ficou horrível. Pequenas, compras e serviços. Agora sim, de pronto, pagamento. No valor máximo de 10 mil reais. É o valor do que seja, pequeno. Pequeno para a lei é um valor de até, no máximo, 10 mil. Só que você sabe que esse valor foi atualizado monetariamente. E o que era 10 passou a ser R$ 11.981,20. Tamo junto? Vamos para o intervalo. Quando eu voltar, eu vou dar continuidade.